Fala galera, Anime de volta, trazendo mais um vídeo para vocês aqui de classe do Ragnarok Orange, tá? Vamos falar novamente sobre Ferreiro e Mestre Ferreiro. Pô, Anime, por que que tá rolando esse vídeo de novo? Porque o primeiro vídeo eu foquei muito no início do jogador ali, num guia mais para iniciante, e jogando CBT eu percebi que o início é muito rápido, entendeu? É coisa de 2, 3 semanas, é muito rápido. Então, o que que eu fiz? Se vocês repararem, o guia de sacerdote, o guia de Sinks, de SBK, eles já vêm mais ali olhando para o transclasse, porque sabe que a gente viveu que é muito rápido esse early game. Então, eu vou só fazer um complemento do que já foi dito lá. Vou repassar algumas coisas que vocês viram por lá, mas fora isso, o que mais eu posso falar? Essa conta foi a mesma que eu usei para gravar o primeiro vídeo, porém sofreu algumas mudanças. Repare que eu matei um monstro, ele acabou pulando para o level 99, mas fora isso, eu nem upei as outras coisas que eu poderia ter upado, tá? O que que mudou principalmente? Eu peguei o set da Nightmare aqui também. E estou aproveitando para gravar esse vídeo porque com o set da Nightmare eu consigo suitar as builds e mostrar para vocês na prática a build funcionando, tá? Pretendo falar rapidamente da build de kart e rapidamente da build de Axe Boomerang. Essas duas são muito viáveis para a classe. Eu acho que ambas têm seu momento de uso. Uma é mais barata que a outra em relação a custo mesmo, né? Porque o de kart a gente paga por Eden Coin, mas isso a gente vai falar lá mais pra frente do vídeo. Bom, o que mais eu posso falar dessa conta aqui que eu seguindo o roteiro igual eu fiz dos outros vídeos? Essa conta ela tem um gasto total de 2.100 Nians aqui nesse pote de Nian Berry, né, que foi gasto. Isso dá um total de aproximadamente $50 por aí, alguma coisa nessa faixa. É o total que foi gasto nessa conta. E o que mais a gente pode falar sobre a conta? As penas, eu fiz um vídeo de pena, tá? Então vou mostrar aqui a versão PVM, tá desse jeito aqui, colocando atributo de Dex e atributo de força, duas penas free to play, uma pena que a gente compra com 60 de Nian e vai ganhar também guerra e outras coisas. Não vou aprofundar tanto em pena, tá? Nesse vídeo tem um vídeo somente de pena que deve ter aparecido aqui em cima para vocês ou agora ou apareceu um pouquinho antes, tá? Ficou muito legal esse vídeo. Se você está em dúvida com as penas, dá um pulo lá e dá uma olhada. O que mais a gente pode partir aqui da conta? Acho que da conta é isso. Vamos começar, vamos lá para o centro de treinamento, não vamos perder tempo não. Vamos aqui para o centro de treinamento. Vou configurar meu dummy aqui como médio, demônio e terra. Tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre a build de kart. Build de kart, atributos da build de kart: full age, full força. Anime, o que que eu priorizo primeiro? Foca na age, tá? Então, sei lá, mantém sempre uns 20 de age à frente da força ali. 20 de age para cada 10 de força, algo desse jeito, entendeu? Você vai controlando. Por quê? Porque as duas builds, essa build de kart, tá? Vamos falar dela primeiro. Ela é muito dependente da sua velocidade de ataque, ok? Então, você precisa o mais rápido possível maximizar essa velocidade de ataque. Então, o que que a gente pode fazer? Vou mudar para a build certa aqui de kart. E vamos lá. Essa é a build de kart, tá? Para a build de choque de carrinho, tá bom? A gente tem aqui o Kart Revolution na primeira job que causa um dano legal e tem um custo zero. Temos a Mamonita que causa um dano muito bom, tá? Mas ela tem um custo elevado de Eden Coin. Quando você começa ali, ó, Mamonita, quando você vê já foi 50, 70 kk de Eden Coin. Eu gastei pra caramba
Edencoin lá no CBT. Consegui dar dano? Dei muito dano de ferreirinho. Tanto MVP, PVP e tudo, mas é caro. Então, se vocês conseguirem controlar a mão, sugiro fortemente que vocês consigam fazer a maior parte do conteúdo aqui no Kart Revolution, ou no Slamming Smash, ou no Kart Clash. Tenta ver ali uma coisa que seja mais viável para vocês, ok? Segunda job, ferreirinho aqui, não tem muito segredo. Hammerfall, maximizei. Temos aqui a skin, temos aqui algumas passivas e temos aqui as skills de buff da classe, que são muito boas, tá? Muito boas mesmo. Temos também o Maximize Power. E de transclasse, eu coloquei o Maximum Overthrust no máximo. O choque do carrinho, de fato, né? Esse High Speed Kart Run. Kart Boost. Tá? E o Meltdown para usar no PVP, principalmente, porque se ativa tem chance de quebrar a arma e a armadura do inimigo. Beleza? Passamos por atributo, passamos por skills. Vamos mudar os equipamentos. Vamos aqui em Divine Armament, Build. Aqui está com a Power Cutting. Essa não é dessa build. Aqui a gente vai ter 2 machados. A partir do level 70, você começa a conseguir usar o Vesser. O Vesser é um machado muito bom, tá? E depois, quando chega no level 90, você libera o Octopus Axe, que é um machado melhorado, tá? Então eu vou usar aqui o Octopus, mas lembrem dessa rota de armas. Então vamos lá rapidinho. Level 70, level 50, né? Chegamos ali no level 50, tem que pegar tem que escolher um machado, tá? Você pode escolher o de Mamonita, você pode escolher jogar de massa, fica a seu critério. Pulamos ali para o 70, o Vesser começa a aparecer aqui, tá? Tanto o Vesser quanto o machado de build de Axe Boomerang. Chegamos no 80, a gente pula ali, cadê? Aqui. Chegamos no 80, vem o Vesser Axe 1, né? Vem a versão melhorada dessas armas, tá? Começa a funcionar o refino mais 15 e até que a gente chega no level 90, vai chegar a Nightmare e aí a gente vai conseguir pegar esse set que você ativa qualquer um dos sets disponíveis para aquele level, ok? E aí aqui é onde surge o Octopus Axe. Esse aqui é um machadinho muito top. Então aqui a gente vai usar ele. Deixa eu confirmar que a gente está usando ele mesmo. Ok, agora eu me perdi. Beleza. De armadura, 7 do Tear Blast. Ele começa a aparecer a partir do level 80. Opa, perdão, a partir do level 70. 70, vamos ver se 70 já tem. Não, 70 não tem ainda, a partir do 80 mesmo. Então, até o 70, vocês vão usar o combo da Tidal com essa armadurazinha aqui, ó, uniforme de combate, que dá 5 de força. O combinho da Tidal vai te dar 3% de physical damage, tá bom? É ele que você vai usar no 70, ele que você vai usar ali no 50 também. Ok? E aí, a partir do 80, começa a aparecer o Tear. E aí você vai com esse set por um bom tempo. De acessório, eu estou usando aqui um Nile Rose e estou usando o broche com 2 slots. O broche ele escala, os dois escalam com ataque físico. Um é mais focado em velocidade de ataque, da age, mas ambos escalam ataque físico, vão me dar dano físico, ok? Uma opção antes disso, o Matir Leash, uma excelente opção, tá? No começo é bem difícil escalar a age e melhorar a velocidade de ataque. Essa é uma boa opção. Esse dropa do Drake. Esses dois aqui dropam do Drácula. Além disso, qualquer acessório que dê ataque vai ser melhor do que dê ataque físico, vai ser melhor do que ataque mágico, beleza? Carrinho
tá com peso alto aqui. E vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o meu auto-ataque aqui. O alto não tá legal não. Vamos arrumar esse alto aqui, ó. Colocar o choque de carrinho aqui, colocar um kart burst aqui, colocar os buffs da classe aqui, deixar um adrenaline também. E no manual a gente tem que ter esse aqui, que esse aqui só funciona no manual. Então vamos lá, a gente dá um maximize e vamos dar uns tapas na cara desse dano. Me bufei, legal, começa a pancadaria. Repara que é um dano muito bom, tá? Estamos batendo aqui 834, uma conta que está parada há muito tempo. Lembrando que eu já estou com elemento ativado, então eu vou desativar aqui, o dano vai cair, tá? O dano caiu legal, caiu pela metade. Outra coisa que eu não falei, os encantamentos para build de carrinho. Opa! Os encantamentos para build de carrinho, você foca em melee damage, tá? Então melee damage na arma, melee damage nos acessórios. E aí é isso. Qual que é o lado ruim dessa build aqui? Vamos ver se eu estou batendo os 500. Não estou batendo ainda os 500 de áspide, então a gente precisa escalar essa áspide. Eu vou usar uma food de age. Vou aproveitar, vou usar uma food de 15% a mais de melee damage, ok? Vou botar uma dessa aqui. Essa aqui ela comba junto com a outra food, só para ficar recuperando um SP. E vou botar também uma pote de 10% de áspide. Vamos ver se eu consigo chegar ali perto dos 500. Não consegui. É bom, perto tá, né? 469 de áspide é algo bem considerável já. O dano tá legal. Eu vou ligar aqui de novo o meu elemental. Deixar o Fire. Ok? E vamos falar rapidamente aqui sobre esse boneco. Dano legal, velocidade muito boa de reuso da skill. Ponto negativo, aqui em cima, ó. Dá uma olhada na grana. Olha a velocidade que essa grana vai caindo. Então assim, eu gastei muito. E ó que eu ainda nem estava no choque de carrinho, eu estava na mamonita, tá? Então eu tive um gasto considerável. Você vai batendo, o dano vai entrando e então controla a mão nisso. Uma coisa que eu não falei também foi a COG, passar rapidinho aqui. Essa build ela tem algumas COG Score, que seria a core de Kart Burst, tá? Que aumenta aqui o dano do Kart Evolution. A gente tem a Kart Remodeling também, que a Kart Burst aumenta o Kart Revolution e o choque de carrinho baseado aqui no peso do carrinho. Tem um cálculo, ele adiciona mais dano. Por isso que a gente deixa o carrinho pesado. Essa aqui é uma COG que funciona muito bem, porque conforme você vai usando skill, ele vai estacando um pouquinho mais de áspide, tá? Então dá para estacar até 3 vezes e o máximo que a gente consegue chegar seria em 15. Além disso, a gente tem aqui essa Overlord. Ela é mais opcional, acho legal porque ela aumenta um pouco seu ataque. Em contrapartida, o cooldown do Kart Boost ele ganha 30 segundos de cooldown, mas uma buildzinha legal. Olha lá, já zerei meu SP aqui, né? Mas olha aqui, já chegamos em 64 M de Eden Coin. Agora vamos sair. Vamos mudar a build para build do Axe Boomerang, ok? Então eu vou mudar para build de Axe Boomerang, que não muda muita coisa aqui em atributos. Ele também precisa de áspide, mas em skill ele muda consideravelmente. E para as COGs a gente não precisa das COGs de carrinho. Não vamos precisar daquelas COGs, entendeu? Vamos mudar a build também.
Já deixar preparado aqui. O Tear Blast continua o mesmo, porém a gente vai usar este machado aqui, do Axe Boomerang. Inclusive eu vou entrar sem ele para mostrar para vocês. E aí lá dentro eu ativo. Talvez eu não consiga ativar depois que começar a batalha, mas vamos lá. Qualquer coisa eu saio e volto. Por que essa build só funciona com esse machado? Por conta disso aqui, ó. Tá vendo que tá com cooldown alto? Ó? Eu tô tacando, mas tá lento. Ó. Taca, o bumeranguezinho vai, o machado vai e volta. A gente tem aqui um CD de quase 2 segundos. Então, vamos mudar agora para o machado. Pro power. Deu para mudar aqui dentro. Boa. Esse aqui é do level 90, tá? Do level 90 ele já tem o bônus do mais 15. E esse cara aqui, ele reduz o dano em 10%, mas reduz também o consumo de SP. E ele remove, o mais roubado dele é esse aqui, ó. Ele remove todo o cooldown de reuso da skill. Isso é muito bom. Então vamos ajustar o nosso dummy aqui de novo para terra, demônio. E vamos repassar aqui tudo. Vamos lá, skill. Skill dessa build. Temos que ter o Slam Smash, porque é requisito, tá? Mantive aqui um Kart Revolution. Essa é a minha proposta de skill. Segunda job, praticamente a mesma coisa da de carrinho. Também não tem muito para onde fugir aqui na segunda job, porque além disso o que a gente tem são skills de craftar conversor. Chegando em transclasse, eu nem usei todos os pontos ainda, mas o que a gente precisa ter? Kart Boost, Axe Boomerang e essa passiva aqui. E o Maximum Overthrust. O resto fica a critério de vocês, o que você achar melhor de colocar. Atributo eu já tinha mostrado. COG. Estou usando duas, tá? Não temos uma build sugerida para isso, mas eu estou usando uma que dá Mana Length Reversal, então essa aqui não, perdão, é a Mana Length que eu preciso usar, então vamos remover essa aqui, ao vivo aqui, hein? O que a gente precisa é da Mana Length Bust, isso, essa aqui, vamos dar manutenção nela. E qual que é o rolê dessa COG aqui? Essa COG, ela, baseado com a distância que você tá do monstro, ela vai escalando um pouquinho mais de dano. Então coloquei ela, tá? Mantive aqui a Overlord. Deixei também aquela que aumenta a Aspid, baseado no até 3 vezes, tá? E essa aqui é só porque veio duplicada, então não fazia diferença. Se eu conseguisse colocar mais COG aqui por conta do peso, o que eu colocaria? Eu colocaria estas aqui, ó. Eu colocaria uma Overlord, que eu acho muito boa, e a Linked Portal, que vai juntando uns stacks e aí ele aumenta o meu dano em uma quantidade, dependendo do nível, por 5 segundos. Essas duas eu acho que funcionam muito bem com essa build. Beleza? Passamos por COG, passamos por equipe. Os acessórios, mesma coisa. A gente tem que olhar para velocidade de ataque até que a gente chegue no cap de ataque, tá? O que muda dessa skill aqui? Essa skill ela é uma skill física de dano à distância. Então, não adianta eu botar food de melee damage. A gente tem que botar food de ranged physical damage. Então vou botar aqui, ainda continuo com aquela de age, não preciso mexer mais que isso. Vou renovar a poçãozinha da concentração e vou mudar também os encantamentos. Os encantamentos eu vou tirar de melee e vou colocar ranged. Ok? Então vamos lá para a gente fazer nosso teste. Deixa eu ver. Essa build também aceita
elemento, ok? Então, deixa eu ligar aqui para bater, deixei tudo no alto também. Vou mostrar aqui como é que ficou o alto. E vamos lá. Vamos ver se eu estou pegando os 500 de velocidade de ataque. 500 de velocidade de ataque, massa. Um dano considerável, tá? Se eu olhar aqui, 227, ainda dá para melhorar COG, dá para melhorar pena. Nesse level eu já teria sigil, já teria estátua, várias outras coisas que eu não coloquei para não fugir tanto da realidade de quem vai jogar o global, o LNA agora, começando dia 28. Então, para não ficar uma coisa tão espaçada, então no momento deste boneco aqui, neste level, eu conseguiria melhorar bastante esse dano aqui, ok? Assim como eu conseguiria para a build de kart. Então, qual que é o legal dessa build aqui? Para farmar, ela é muito boa. Diria que até para matar MVP, tá? Porque é gasto zero. Olha aqui, ó, o meu Eden Coin tá paradinho aqui, tá? É uma opção viável, bem interessante para quem quer jogar de ferreiro. Eu tô bem dividido, eu tô indo para Sinks, mas tô meio dividido. Mas é isso, pessoal. Tem mais muito o que falar. Era um vídeo só de update para mostrar um pouquinho mais, que eu acho que fiquei devendo um pedacinho ali dos testes para vocês. Então, muito obrigado para quem me acompanhou até agora. Videozinho novo para vocês. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Valeu!